Pois deixemos nosso coração, deixemos então nosso coração alinhado, nossos problemas lá fora, nossa mente bem tranquila. Mentalizemos um jardim florido, um jardim de girassóis, aquele amarelo fantástico, a formosura das pétalas, imaginando Deus onipresente, também ali, com essa energia do bioplasma, trazemos para dentro de nós essa harmonia gostosa de sentir esse contato com a natureza, alinhando o nosso centro de força com a energia cósmica, o fluido cósmico universal. Mentalizando o Mestre Jesus, nosso guia supremo. Pedimos licença e permissão para dar início ao nosso estudo desta segunda. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade de estar aqui com todos esses amigos queridos, um único objetivo: de estudar, de evoluir, de transmitir luz, um pouquinho que for possível, paz. E assim, fazemos a prece com todo o nosso amor, com toda a nossa fé. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim se faça. Muito bem, amigos. Vamos falar hoje, então, sobre a importância do Evangelho. O Evangelho vivo, o Evangelho do Cristo. Viver o Evangelho, respirar o Evangelho, assumir o Evangelho como, não o livro de cabeceira, que uma vez por semana abrimos para receber alguma mensagem, mas o livro de conduta de vida de cada um de nós. Tudo que existe de principal na doutrina dos Espíritos está no Evangelho, que é o nosso código maior de amor deixado pelo Cristo. Então agora eu vou passar uma sequência de slides e vamos juntos estudar esse importante tema. Todo mundo ouvindo? Andrina ouvindo? Tudo bem aí? Tudo bem. Beleza. Bem, vou compartilhar aqui. Como é que faz, né? Não, mas é muteu. Muteu. Yes. Ok. Então, vamos lá. A importância do Evangelho em nossas vidas. A mensagem do Cristo, começando por Mateus, capítulo 20,
18, versículo 20. E as palavras do Cristo são: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali, no meio deles. Essa foi a mensagem clara a respeito das reuniões e da oração. Se me amardes, em João 14, de 15 a 17, ele também nos traz um outro ensinamento. Se me amardes, guardeis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E logo mais no capítulo 16 ele diz: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Bem, aí vem em 1857 a codificação da doutrina dos espíritos nas mãos de Allan Kardec. A história de Allan Kardec e as suas personalidades anteriores já estudamos em uma outra oportunidade na Casa Espírita. Mas ele não era simplesmente um visionário ou um médium despreparado que escreveu um capítulo ou um livro. Não, ele era um homem extremamente inteligente, doutor em várias ciências, poliglota, enfim, educador, e tinha a missão clara de trazer à luz a falange do Espírito da Verdade. Então, quando essa codificação do Espiritismo veio por suas mãos, na realidade, quem ditava e quem colocava todo o ensinamento em palavras nos livros era o Espírito da Verdade, a falange do Espírito da Verdade. Posteriormente, aprendemos, ficamos sabendo que não se tratava de um Espírito da Verdade, mas sim do Espírito da Verdade, que era formado por personalidades inúmeras, aproximadamente 230 espíritos preparados e superiores, com experiências diversas, escreveram a codificação da doutrina dos espíritos. Por isso ela é o que é hoje. Pois se fosse obra de um homem, que fosse Kardec, jamais o Espírito da Verdade seria reconhecido, pois estaríamos dizendo que a obra seria de Kardec. E ele nunca assumiu a obra como sendo dele. A obra sempre foi da falange do Espírito da Verdade. E essa falange, só para a gente ter alguma noção de quem, das personalidades, das almas e dos espíritos que faziam parte. Um exemplo, alguns: João Evangelista, Paulo Apóstolo, São Luís, Santo Agostinho. A questão 918, 919A do Livro dos Espíritos é a principal de todas elas, assinado por Santo Agostinho, que assina inúmeras passagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Erasto, discípulo de Paulo Apóstolo. Fénelon, um teórico católico vivido na França, muito inteligente e despontando nessa razão
mais do que a fé dogmática. São Vicente de Paulo, Lacordaire, Pascal, filósofo, matemático, e a passagem de Emmanuel, também fazendo parte do Espírito da Verdade. Então, por que é que a codificação deu certo e nós hoje vivemos essa maravilha que se chama doutrina dos Espíritos? Porque não foi obra de um homem ou obra de uma psicografia ou de um espírito ditando todo o conteúdo de uma doutrina. São inúmeras personalidades fantásticas, benévolas e que possuem e possuíam um conteúdo muito grande e edificante para que isso tudo funcionasse. E hoje nós temos o que consideramos uma doutrina universal. Não se trata de outra coisa senão uma doutrina universal. Um exemplo, nós sabemos que a doutrina dos Espíritos prega o Deus do universo, não simplesmente o Deus criador da Terra, mas o Deus criador, mantenedor do universo. E uma prova disso está em João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vô-lo teria dito. Deixando claro o Mestre Jesus que falamos de um Deus cósmico, um Deus que cria mundos, ao mesmo tempo que cria um grão de areia. O Deus que está em tudo. Quando falamos e consideramos Deus como um enorme oceano, um oceano de amor, onde tudo que existe está dentro desse oceano, navega nesse oceano, existe nesse oceano, que se chama Deus, a causa primária de todas as coisas, mas um Deus universal, não um Deus da terra, pois sabemos que a terra é crística, ou seja, temos Jesus como a figura do Cristo, que ele sim é o criador da terra e o mantenedor da terra, o nosso orbe. Mas temos o Deus do universo. Outra condição da doutrina é que ela é acessível a quem quiser aprender. As palavras do nosso grande amigo Sebastião Camargo, ele diz: a doutrina dos espíritos é para todo mundo, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença. Então, se nós queremos algo que nos traga alguma resposta de forma simples, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que todo o conteúdo do Evangelho do Cristo está lá, explicado por essa falange maravilhosa do Espírito da Verdade. E quando ele disse, hoje não poderás, ainda não entenderão o que eu tenho a dizer, mas quando ele vier, ele colocará em outras palavras, e aí sim vocês entenderão. E é isso que essa falange, em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a instrução dos Espíritos, de forma simples, que todos nós conseguimos entender. Cristão ou não, porque o tripé que sustenta a doutrina é ciência, filosofia e religião. Nenhuma corrente espírita, nenhum lar que pratica a doutrina dos espíritos quer ter devotos. Esse não é espiritismo, ou como diria Raul Teixeira, isso não é espiritismo. Nós não queremos devotos. A corrente da espiritualidade maior, os doutrinadores, a falange do Espírito da Verdade, quer sim pessoas
que seja um cristão ou não, mas que tenha sede de conhecer a verdade de forma clara, que queira ter as respostas do seu sofrimento ou do sofrimento de outrem, mas que seja claro e objetivo, de tal forma que eu não preciso ser frequentador assíduo de casa espírita A ou B. Eu não preciso ser devoto do médium, muito menos do médium. Não preciso ser devoto uma personalidade como André Luiz ou Emmanuel. Não é isso. É, sim, a vontade de conhecer. E não precisa ser crente, ou não precisa desenvolver essa vontade de se tornar espírita, mas precisa, sim, desenvolver a vontade de conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. E é uma doutrina, acima de tudo, cristã. Somos espíritas movidos pelos ensinamentos do Cristo. Senão, não teria outra forma de sobreviver, pois tudo que existe, existe em Deus. O Cristo é o patrono da nossa terra. Ele disse: crede em mim e eu rogarei ao Pai, que mande o Espírito da verdade, que dirá o que eu hoje não posso dizer. Então, dessa forma, seguimos e somos guiados pelos ensinamentos do Cristo. Agora, tendo codificado a doutrina e tendo no Evangelho o nosso código de conduta, não um livro de cabeceira, mas o código de conduta, para os nossos dias e para o nosso para os nossos para as nossas atividades dentro de casa ou fora dela, uma das coisas mais importantes para todo seguidor ou para todo aquele simpático à doutrina dos espíritos é o Evangelho no lar. Na obra O Espírito da Verdade, André Luiz deixa o seguinte ensinamento: se o lar deve se entrosar com a escola, o culto do Evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. Então, para todos nós espíritas, seguidores da doutrina do Cristo, a parte mais importante de todo conhecimento que absorvemos e de toda a caridade que talvez queremos fazer, pois vou usar de novo as palavras de Maria Teresa de Calcutá, vou fazer uso porque são públicas. Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame sua família. E essa oportunidade estamos tendo como nunca de estar em casa, de nos aturarmos mutuamente, marido e mulher, filhos, agregados, e a oportunidade divina de estender essa condição importantíssima de fazer o evangelho no lar. Como eu faço isso? Escolho um dia da semana onde todos da família possam estar presentes, ou se pelo menos marido e mulher, pai e filha, pai e filho, estiverem presentes, sempre no mesmo dia, uma toalha branca na mesa, uma jarra com água filtrada, abre o evangelho, faz uma oração, abre o evangelho, lê um pequeno pedaço do que
os espíritos superiores prepararam para nós, aí sim é uma abertura às cegas, não é? Por isso uma prece anterior, para que tenhamos a intuição de abrir na página que precisamos, e aqui em casa, todo domingo, acontece exatamente isso, abrimos sempre na página que a maioria de nós precisa. Às vezes é uma mensagem isolada para alguém, mas na maioria das vezes a mensagem é para todos. E fazemos a oração. Se quiser e tiver condição, comenta entre os participantes o que entendeu, a beleza das palavras, faz uma prece final, fluidificando ou magnetizando a água, e no final toma-se a água, que pode ser inclusive depois misturada com suco ou com outra coisa, para que o dia, se vai fazer de manhã, como a gente faz, para que o dia flua de forma fantástica. Mas quais os benefícios que eu tenho fazendo o evangelho no lar? Primeiro, é o impacto direto em nós, formando o que nós chamamos dessa egrégora protetora em todos os que estão ali reunidos, nas pessoas que magneticamente formamos um cordão de luz, porque quando nós pensamos em alguém, e se esse pensamento é carregado de amor, formamos um cordão magnético entre nós, entre a nossa aura e a alma e a aura dessa pessoa, a qual emanamos um sentimento de compaixão, um sentimento de amor, até mesmo aquelas pessoas mais difíceis da lida, quando durante o evangelho mentalizamos desprovidos de qualquer sentimento ruim, portanto, emanando um pouquinho de respeito, que se não consegue amor, um pouco de respeito, formamos assim esse cordão, esse fio dourado, que forma em nós e na pessoa pela qual fazemos a prece uma egrégora protetora, um halo magnético que protege nossa aura, dando-nos mais condições de ter um perispírito harmonizado. Esse que nós vemos aqui é um exemplo de uma aura harmonizada. E uma aura harmonizada, o mal não consegue penetrar. Uma alma harmonizada reflete e expele todo e qualquer ataque de obsessores, irmãozinhos a trabalho do mal, que frequentemente estão a cobrar de nós alguma condição do pretérito, do passado que fizemos e nem lembramos o que foi. Essa egrégora também se forma ao redor de nossa casa. Essa luz desce do alto e forma como se uma redoma de proteção em nossa casa, de tal forma que estejamos todos sempre protegidos de toda influência negativa. Se a espiritualidade frequenta a nossa casa, a partir dessa egrégora, só seres que reconhecem o amor do Cristo e o poder do Evangelho. Formando assim essa egrégora, fazemos do Evangelho no lar o nosso compromisso de mudança de dentro para fora. Como eu posso querer mudar o mundo lá fora se eu não consigo ao menos mudar o povo que vive comigo dentro da minha casa? Então, se eu quero promover a paz mundial,
eu primeiro preciso harmonizar a minha casa. E de dentro da minha casa, externar isso para fora, de tal forma que se todos nós praticássemos, tendo ou não a crença, muito importante isso, não precisa ser espírita, precisa ser cristão. Então, se todos nós tivéssemos esse costume de dizer a espiritualidade todo um dia por semana, todos nós estaremos aqui por 15 minutos, faremos o evangelho, iremos lembrar das pessoas que precisam de nós, que precisam de uma prece, porque são muitas pessoas que precisam de prece. E se nós pedirmos por 2 ou 3, exponencialmente, vamos uma hora abraçar o mundo, formando assim uma egrégora de proteção no nosso planeta, no nosso lar, na nave-mãe que nos leva à evolução. Somos ainda um planeta atrasado, um planeta de provas e expiações. Ninguém de nós aqui é feliz por completo. As palavras do Cristo, a felicidade não é desse mundo, pois existem mundos felizes e a nossa nave-mãe está no caminho da felicidade. Mas para chegar até lá, temos escadas ou degraus para subir. E hoje somos um planeta muito comprometido com o karma, com as leis de ação e reação, de causa e efeito. Portanto, só a prece, só viver o Evangelho. Não é apenas ler o Evangelho, mas se alimentar do Evangelho. Usando novamente as palavras de Sebastião, o Evangelho está no alface. Se vamos comer o alface, lembremos que o Evangelho está no alface. E assim, respeitando toda forma de vida, até o alimento nos faz melhor proveito. Nossas células, os soldados que obedecem o comando do Espírito Central, ou o comando central do Espírito, entende que esse alimento está morrendo por uma causa, alimentando o nosso ser. Isso é Evangelho também. Novamente, na obra Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade, no item 13, Ação da Prece, André Luiz nos ensina: auxilie quando puder, faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus, mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das criaturas. E é por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Então, quando nós dizemos e costumamos repetir isso muitas vezes, a Fernanda até puxa minha orelha, porque eu repito muito as coisas, deve ser coisa da idade. Oração é bom, mas prece é maravilhoso. Que quando nós pensamos em prece, normalmente estamos fazendo a alguém. Estamos criando esse cordão magnético, fluídico, esse cordão dourado. Estamos criando isso de nós para alguém, canalizando a energia vital, o fluido cósmico universal em nós e disponibilizando para esse alguém que não consegue fazer por si próprio. Isso é caridade no mais alto grau. No mais alto grau do amor. Prece pelos outros. E ele nos dá o recado claro. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Por isso, quando fizermos o nosso evangelho no lar, lembremos sempre
daqueles que sofrem, daqueles que nos são de difíceis a lida, porque esses é que precisam mais. Novamente, uso as palavras de Teresa de Calcutá. As pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. Meimei, numa comunicação para Chico Xavier, disse assim: a oração, por isso é um alerta a nós, porque às vezes nós achamos que eu oro, rezo, faço prece, mas eu não consigo, as coisas não dão certo. Nem assim eu consigo acertar o rumo das coisas. Então ela nos dá um recado claro, que fortalece nossa resignação, resiliência. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de força para poder suportá-lo. Finalmente, e encerrando, as palavras de Bezerra Menezes, o apóstolo do bem: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A revolta é o pior, mas o desespero é a falta de fé. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual, que nunca, em momento algum ou em tempo algum, a deixa sem resposta. Então era isso. Voltamos aqui a ver toda essa gente bonita. Podem ligar seus microfones. Espero que tenha sido proveitoso o nosso estudo de hoje. Lembrando que a espiritualidade tenha conseguido levar na casa de todos nós o que eles queriam passar, porque, que fique claro, a gente recebe a intuição do que falar, né? Por isso eu peço a vocês que, se alguém quiser que seja falado por algum tema, por favor, nos avise, porque a gente lança para a espiritualidade o desejo e eles nos guiam, nos preparam para coletar o conteúdo e colocar aqui dessa forma, para que todos nós possamos, não é? Então, então, agora estamos chegando ao final de nosso encontro. Um dos momentos mais importantes, todos são, mas é um momento importante por ser um momento de doação, é o momento da prece. A prece de Cáritas. Qualquer hora nós vamos fazer um estudo sobre a prece de Cáritas. Cada estrofe, cada colocação da prece de Cáritas. Mas é um hino de amor, um louvor a Deus e um hino de resignação, de esperança para aquele que tem fé. Então, é um momento em que nós podemos acender aquela luzinha que há em nós, a centelha divina que há em nós, lembrando dessa conexão e da possibilidade que temos de se conectar com o mundo, com aquele que sofre, com aquele que nos é caro, com aquele que queremos bem, o que sofre, principalmente nesse momento. Nunca acreditamos e ainda não nos convence
esse vírus veio para dizimar nosso povo ou para causar toda essa dor que, infelizmente, está conseguindo. Politizamos o vírus e ele criou força. Infelizmente, aumentando os casos na nossa cidade. E a desinformação a qual somos expostos não nos deixa claro, não é? E então as pessoas acabam ficando preocupadas e desesperadas. Não é o nosso caso. Somos firmes no propósito de que essa egrégora protetora em nossa aura, em nossa casa, em nosso ser, em nossas células, ela existe e é o nosso escudo protetor. Mas muitos de nós lá fora vivem na incerteza e, infelizmente, amedrontados. Então, nesse momento, vamos encher nosso coração de esperança e, através desse cordão dourado, nos interligar até as pessoas que sofrem, os hospitais, os lares dos idosos, tão vulneráveis a eles sim, vulneráveis a esse vírus. Vamos mentalizar nas nossas casas os nossos idosos queridos, nossos entes amados, as pessoas que sabemos estar nos hospitais, doentes, na incerteza. E aí, se a pessoa colocar na cabeça que vai morrer, infelizmente, o comandante central transmite para as células um comando de derrota. Isso não deve acontecer. Então, vamos encher nosso coração de amor, mentalizar o Mestre Jesus e fazemos todos juntos a prece. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje, neste momento, aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber as fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará dos nossos espíritos o espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. Espelho onde deve se refletir a vossa santo divino. Que assim seja, que assim se faça. Pois bem, queridos irmãos, agradecendo
aqueles que vieram juntar a nós. Dona Ivete, a Ângela com o Cláudio já participaram desde o começo. A Claudineia, espero que esteja gostando da nossa reunião, do nosso encontro. Estou gostando. Eu que agradeço. Que a paz do Cristo esteja sempre em nossos corações e lembremos que vivemos em Deus, que temos o Cristo como mestre, e que a sua paz nos dê a segurança, a esperança, a resignação e a força para sairmos juntos, enfrentarmos tudo isso. Vamos com certeza sair melhores do que entramos. Plena certeza disso. E que tenhamos uma semana abençoada, todos nós, em nossos trabalhos, em nossas casas. Se conhecemos alguém doente, mentalizemos. Agora sabemos que temos essa força de mentalizar essa pessoa. Temos até condições de fluidificar a água, magnetizando-a com o amor da nossa prece. A prece é o maior instrumento que temos para curar, pelo amor, as pessoas que mais precisam. Obrigado a todos. Uma ótima semana. Vocês são muito importantes. E agradecemos por essa oportunidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim se faz. Obrigada pela sua Ave Maria, oportunidade. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa desencarnação. E assim seja. E assim seja. Obrigado, amigos. Muito obrigado. Que a paz do Cristo seja Eu que agradeço. cada um. Obrigada a você. Ó, eu vou perguntar porque está gravando, tá? Alguém tem alguma objeção que a gente coloque no canal? Posso colocar? Pode. Deve. Então, Só o Jacó vai querer cobrar direito de uso de imagem, ó. isso, é por isso que estou gravando. Para depois vocês falarem que me usaram. Minha imagem bonita. O Jacó disse que eu sou do quadrinho. Jacó, Jacó tá no eu quarto, prefiro assim do que aquela foto sorrindo sua lá, tá? Oi? Eu prefiro que você fique ao vivo assim do que aquela fotinho sorrindo lá. Ah, tá bom. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, viu? Valeu, Alexandre. Abraço. Boa semana para todos, viu? Boa semana. Falou, bro. Fiquem com Deus.